Eu vou nesse vídeo contar pra você como que eu saí de 3 para 30 mil reais por mês no ano de 2018, tá? Eu tinha 28 anos, tá? Vou detalhar aqui pra você nesse vídeo, vou contar o que aconteceu, né, antes desses 28 anos, que é importante, né? O que fez com que isso chegasse, que desse essa virada. E vou colocar aqui para você 3 pontos principais que me ajudaram nesse sentido, tá? Então, vou te contar aí, né, essa história e contar desses 3 pontos principais, tá? O terceiro aqui, especialmente, é um assunto que a gente conversa aqui muito, mas eu vou te falar na prática como que foi feito isso, tá? Bom, eu tô seguindo aqui, eu tô olhando para baixo, porque agora eu vou fazer os vídeos assim, tá? Algumas pessoas gostam de vídeos mais curtos, né? Eu entendo. Só que o YouTube gosta de vídeos mais longos. É aí que tá, né? Então a gente tem que seguir conforme, como diz, dançar conforme a música, né? Então eu vou contar aqui pra você. Eu escrevi aqui, né, pra eu seguir a sequência. Muita coisa pra não esquecer. Então, vamos lá. Bom, então isso aconteceu quando eu tinha 28 anos, né? Aí vamos pegar aí, vou pegar alguns pontos principais aí até chegar nesses 28 anos, né? Então primeiro aqui parte de infância. Cara, difícil como a grande maioria das pessoas, tá? Nada que aquela história, não. Difícil como a grande maioria, né? Hoje o pessoal fala, né? Às vezes fala, não, a vida hoje é difícil. Cara, eu acho que antigamente era mais, viu? Acho que antigamente era mais. Pô, lembro de algumas vezes, por exemplo, o gás acabar e, né, minha mãe precisar fazer lá, cozinhar o feijão na lenha, né? Lembro da luz ser cortada, enfim, né? E hoje eu entendo muito, eu falo isso, né, sem nenhum tipo de demérito com relação aos meus pais, muito pelo contrário, porque eu sei que eles faziam o máximo que eles podiam, né? E admiro e honro muito eles por isso, né? Mesmo com toda a dificuldade que tinha, eles faziam o melhor que eles podiam na época. Então, isso é muito louvável. Mas não tem como negar que isso realmente acontecia. Mas, de novo, não, né? Eu percebo que eram dificuldades hoje, na época, como, né? E fui criado em um local onde a maioria das pessoas viviam daquela forma também. Não era nada assim de outro mundo, né? Vamos dizer. Bom, aí eu vou contar os pontos relevantes, né? Eu já falei aqui também, tem um vídeo onde eu detalho sobre isso, né? Que eu era da religião Testemunha de Jeová, nessa época, quando era criança, né? Criança, adolescente, uma parte ali adulto. Por que isso? Porque isso tem tudo a ver com a questão financeira. Tudo a ver, tá? Você vai perceber as viradas de chave, você vai perceber que isso tem tudo a ver. Então, especialmente porque, né? Porque existe ali, não só, eu falo da Testemunha de Jeová porque era a religião que eu conheço, depois eu não tive nem interesse de conhecer outras. Mas tudo ali é feito para você se manter ali naquela bolha e ficar esperando por uma coisa, com que a vida melhore só no futuro, né? E aqui não vai ser bom, né? Basicamente isso. Então, é um ponto relevante também nessa época aí de infância. Bom, passando já um pouco, no ano de 2012, eu me casei, tá? Um pouco antes de casar, e aí na época do casamento, aí a minha vida financeira já deu uma melhorada. Olha só como são as coisas, né? A mãe do meu filho, né, que eu fui casado com ela por 8 anos, ela tinha mais idade que eu, tem, né? E ela já estava em outro nível financeiro. Quando a gente se conheceu, eu tinha, acho que 19, não sei se 19 ou 20 anos, acho que 20. E ela tinha 29 quando a gente começou a namorar, né, enfim. Pô, eu nem tinha carteira, nem de carro, nem de moto, não tinha nada, né? Tinha um emprego de merda, né? E ela já estava numa posição, pô, muito diferente, independente, etc, 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 né? Então, isso gerou alguns desconfortos ali, né? Tanto pelo julgamento, né? Pô, interesseiro, né? Tá, pô, loucura, né? Mal sabiam como que isso me fazia mal, na verdade, me fazia sentir inferior, né?
Só que aí, quando a gente casou, então a minha vida mudou, mas por uma questão dela, né? Que ela tinha uma condição melhor e tinha essa questão de dinheiro do casal, né? Beleza. Até um certo ponto ali, isso era, entre aspas, confortável, né? Até que começou a ficar bem desconfortável, né? Chega um ponto que, tipo assim, cara, não é legal, tá? Eu vou lembrando de algumas coisas, eu lembro de vídeos que eu quero fazer especificamente sobre um assunto. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mulher que ganha mais que homem, tá? Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Por que que isso não é saudável? Já adianta aí que essa é a minha opinião, tanto baseado nisso que eu vivi, como vários outros homens que eu atendi na mesma situação, que todos sentiam um lixo por causa disso, tá? Mas, vamos seguir aqui. Então, em 2012 casei e a coisa começou a melhorar primeiramente por uma questão dela. Depois, por quê? Como eu tinha ela para dar esse suporte, eu conseguia me arriscar mais ali na questão dos negócios, né, de fazer algo por conta própria, etc. Então, nesse período, eu tive 4 tipos de negócios diferentes. Primeiro, já falei algumas vezes aqui, era instalando câmera de segurança e alarme, esse tipo de coisa, né? Segurança eletrônica. Era algo que dava uma grana legal, mas a minha mente não estava preparada para isso e eu não permitia ganhar bem com aquilo. Aí a gente decidiu que ia vender pela internet, tá? Tava semi no início isso daí, né? Não era, obviamente, tão popular como é hoje, estamos falando de 2000 e... Isso era o quê? Talvez 2013, por aí, né? Uns 12 anos atrás. E aí, o que a gente fez primeiro? A gente foi vender perfumes importados, tá? Era uma coisa que a gente achava que ia ser muito legal, né? Chuanchu, Ferrari, Dolce & Gabbana aí, né, dos mais variados, enfim, eu nem lembro muito bem. E foi um fracasso, né? Por quê? A gente viu, beleza, realmente era uma coisa que vendia, e vendia muito pela internet, só que a gente não conseguia competir com preços, né? Por exemplo, no Mercado Livre, tinha gente que vendia mais barato do que a gente comprava, que faziam lá a importação talvez de uma forma ilegal e tal, e a gente comprava com os distribuidores oficiais aqui no Brasil, enfim. Não tinha como aquilo dar certo. Realmente o negócio não era bom. Então perdemos ali tempo, dinheiro, enfim, mas faz parte, né? Aí depois a gente foi para outra coisa, que era um negócio fantástico, né? Que era a venda de relógios, né? E o nome da loja era Classe A Relojoaria, né? Era uma loja online também. E a gente escolheu esse nome porque realmente eram relógios, vou dizer de luxo, né? Mais ou menos, né? Porque, depois que você vivencia algumas coisas assim, né? Com coisas mais caras, não é tão de... Mas assim, eram uns relógios na época ali de R$1.000, tá? Que a gente vendia por R$1.000, né? Era das marcas Diesel, Armani, Adidas, né? Casio, enfim. A gente comprava em média ali cada relógio por uns 500, vendia por 1.000, em média, né? Tinha as variações ali, mas era média. Então, era um negócio com uma margem muito boa e vendia muito bem. Vendia muito bem. O que aconteceu? A minha mente não estava preparada para aquilo. Era um negócio, eu fiz um vídeo passado aí falando da mulher que não aceita coisa fácil e tal, e na minha foi exatamente a mesma coisa, tá? Era um trabalho feito de casa, muito tranquilo, tava dormindo e tava vendendo e tal, e de uma hora para outra eu falei, não, vamos parar com esse negócio. Assim, sem nenhuma explicação lógica, né? Era realmente a falta de permissão, né? Não permitia que aquilo acontecesse. E aí, a última coisa que eu tive, antes de fazer o que eu faço hoje, foi ser consultor para e-commerce, para essas lojas que vendem online. Então, por mais que tinha tido essas 2 lojas e nenhuma das duas tenha tido um sucesso, eu entendi como que fazia, né? E aí,
nesse período eu comecei aí a vender consultorias nesse sentido. Tive um canal também de YouTube que falava sobre isso, né? Foi até um canal relevante nesse segmento, tá? Bom, aí o que aconteceu? Aí teve essa virada de chave, tá? Que foi a virada de chave mesmo. Aconteceu no ano de 2017. O resultado aconteceu em 2018, mas a virada de chave aconteceu no ano de 2017. Em 2017, enquanto eu estava aí nessa profissão como consultor, eu deixei de ser testemunho de Jeová. Tem um outro vídeo onde eu detalho sobre isso. Caso você queira informações a respeito disso, assista esse outro vídeo, né? Do porquê, enfim. E ali já foi uma coisa assim, sem dúvida, o momento mais difícil da minha vida, né? Porque de uma hora para outra, todo o meu convívio social foi eliminado, né? Isso é uma cultura lá, quando você deixa de ser, as pessoas não conversam mais com você, não cumprimentam, acho que até mudou um pouco aí, mas enfim, não interessa hoje também. Então, inicialmente, foi catastrófico nesse sentido. Porém, isso aqui que eu vou falar já vai ser o ponto 1 do que a gente vai conversar no final do vídeo, dos 3 pontos principais, tá? Na verdade, em vez de deixar tudo pro final, né? Já vamos, esse é o primeiro ponto. Então, foram 3 pontos cruciais para eu sair de 3 para 30 mil. Primeira coisa, deixar de ser testemunho de Jeová. Essa foi a primeira coisa. Por quê, Fabrício? Porque é o ensinamento lá, e aí pode não ser em todos os salões, enfim, mas onde eu estava, no contexto, vem toda uma ideia ali de que você não deve querer enriquecer. Basicamente isso, né? Qualquer pessoa que for falar o contrário hoje, cara, não, você sabe que é assim, né? Não queira enriquecer, porque o paraíso está próximo. Pô. A primeira coisa para você ganhar muito dinheiro é querer enriquecer. Essa é a primeira. E lá já ia na raiz. Não queira. Não queira. Se você fizer isso, você vai desagradar a Deus, você vai isso, você vai aquilo, aquilo outro. Então, tirei isso da minha vida. Só isso aí já foi um alívio nesse sentido. Inicialmente, terrível, depois um alívio. Então, ponto 1, tá? Ponto 1 foi esse. Deixar de ser testemunho de Jeová. Bom, aí o que aconteceu? Isso foi no início do ano de 2017, tá? Por exemplo, esse canal ele é de fevereiro, né? E foi mais ou menos nesse período que eu deixei de frequentar. E aí quando foi lá em junho, eu acho que eu fui desligado de fato, tá? Aí, no ano de 2017, aconteceu também, lá no mês de setembro, que a mãe do Heitor ficou grávida dele, né? Foi algo assim, meio que inesperado. Primeiro porque, quando isso aconteceu de eu deixar de ser testemunho de Jeová, a gente já quase divorciou ali, porque foi terrível, né? Pô, enfim, foi bem complexo. Mas aí a gente falou, não, vamos, né? Continuamos ali, e a gente estava há cerca de uns 2 anos tentando ter filho, e não conseguia. Chegamos a fazer exame e tal, não aparecia nada. E quando foi em setembro, do nada isso aconteceu, né? Ela ficou grávida. Então, por isso que eu digo que o ano de 2017 foi o que as coisas aconteceram mesmo, né? Nossa, e isso certamente mudou minha vida como um todo, né? E aí o que aconteceu? Que é o segundo ponto. Então são 3 pontos que me ajudaram a sair desses 3 para os 30. O segundo ponto foi, no fim de 2017, eu decidi, eu vou ganhar muito dinheiro. No fim de 2017 eu decidi isso. Essa foi uma decisão que ela foi completamente, vamos dizer assim, influenciada pela vinda do meu filho, né? Por quê? Durante um bom tempo, eu não queria ter filho. Eu não queria. Eu falava que não queria por vários motivos, mas a verdade é, eu tinha medo de não conseguir sustentar uma criança. Essa era a razão verdadeira, né?
E aí, esse foi o segundo ponto, que é decidir. Por mais que foi uma decisão, que ela não foi uma decisão que veio assim, mas foi isso. Eu vou ganhar muito. Eu vou fazer isso. Essa foi a segunda coisa que realmente aconteceu assim que... Né? Bom, nesse período, quando eu decidi isso, eu ainda estava aí nesse trabalho como consultor para lojas virtuais e tal. E aí, nessa vez eu fechei pela primeira vez, nessa época eu fechei pela primeira vez, um contrato que iria me pagar um valor muito maior do que eu estava acostumado. Nessa época eu estava acostumado com média ali de R$ 2.500 por mês, né? E eu fechei um contrato de 25 mil que ia durar 3 meses, então era média de 8 mil por mês. Isso para mim já foi, e aí nesse tempo aqui eu já estava estudando sobre esses assuntos, tal, né? Então, esse ano de 2017 foi a mudança completa, porque eu comecei a estudar sobre a questão da mentalidade e tal, descobri que todas as coisas que não tinham dado certo ainda era por causa dessa questão mental, né? E aí eu consegui ver resultado nesse sentido aqui, né? Pô, eu fiz esse contrato, eu nunca tinha, né, 8 mil na época era uma coisa impensável para mim. A minha ex-mulher já recebia mais que isso, né? Mas para mim, pessoalmente, não era algo que eu nunca tinha conseguido, né? Então, ali foi um sinal claro, foi, pô, realmente a coisa tá mudando, né? E aí, isso já foi no ano de 2018. No ano mesmo de 2018, como eu tomei essa decisão, eu fiz ações nesse sentido. E eu entendi que o YouTube, esse canal aqui, era assim, cara, eu acho que aqui vai ser o local onde eu vou fazer grana mesmo, né? Isso veio especialmente através da criação de reprogramações mentais. Reprogramação para procrastinação, reprogramação para aumentar a confiança, etc., né? Que era algo que tinha funcionado muito bem para mim. E eu comecei a comercializar isso. E também reprogramações personalizadas, né? Então, eu cheguei mesmo aos 30 mil em um mês, nesse ano de 2018, com isso, vendendo isso, reprogramação, etc., e com a monetização aqui do canal no YouTube. Só que aí entra o terceiro ponto, tá? Nesses áudios de reprogramação que eu fiz, em um deles, eu afirmava que eu já fazia 30 mil por mês. Antes de fazer. Nessa época que eu fiz esse áudio, eu lembro bem, eu já estava fazendo uns 6 ali. Cara, quando eu fiz 6 já foi um negócio bizarro, assim. Pô, 6 mil, cara, é o dobro do que eu fazia, né? Normalmente. Só que aí nessa época eu falei, não, eu tô fazendo áudio para outras pessoas aqui, colocando várias questões. Eu fui e coloquei essa intenção e coloquei lá no áudio. Sou grato e muito feliz por fazer 30 mil reais por mês e tal. E nesse mesmo ano, isso de fato aconteceu. Então, o terceiro ponto foi esse. Foi afirmar que eu já tinha alcançado aquele resultado que eu gostaria de alcançar. Você já ouviu isso muitas vezes, né? No YouTube e tal. Cara, é real. É real. É assim mesmo que funciona. Foi assim que aconteceu comigo. Tá? Então olha só que coisa, eu comecei o ano ali, né? O que eu vou fazer para sustentar meu filho? O Heitor nasceu em junho. Quando foi em setembro, isso foi um marco também para mim, eu entrei com uma carta de intenção para ser sócio desse clube que eu gravo lá de vez em quando, né? E na época, eu acho que era 12 mil reais. Era uma joia, né, que você pagava. Só foi sair mesmo meses depois, enfim, tem toda uma burocracia lá, não é só pagar e entrar. E eu fiquei assim, cara, que bizarro. Que bizarro. Poucos meses atrás, quando, tipo assim, você vai ser pai, eu entrei em desespero. Pouco tempo depois, eu tô
entrando de sócio em um clube. Como assim? Essas foram as 3 coisas que me ajudaram a fazer isso. Quando eu falo aqui que no meu caso foi sair da Testemunha de Jeová, no seu caso talvez seja eliminar o que está atrapalhando. Tá? Isso eu tenho plena certeza absoluta que me atrapalhava. É óbvio, é nítido, é claríssimo. Tá? Pô, talvez tenha alguma coisa aí que está te atrapalhando e você não quer deixar. Né? Talvez é isso. Segunda coisa, decisão. Cara, isso aqui é uma ordem mesmo que as coisas acontecem, tá? Eu vou fazer tal coisa. Não é, cara, querer, eu quero, nossa, seria muito bom, meu sonho, não. Eu vou fazer tal coisa. É completamente diferente. A energia, quando você fala eu vou, é completamente diferente de qualquer outra coisa, tá? Então, decisão. Terceira coisa, já estou lá. Eu já vivencio isso. Quando você chega nisso, aí é o ápice de tudo realmente. Tá? Bom, espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. E eu quero te recomendar aqui, se você quer ter uma mudança financeira considerável também na sua vida, olha o que eu falei, eu percebi o que estava me atrapalhando. Você precisa identificar o que te atrapalha. Tá? Antes de a coisa acontecer, antes de você sair da estagnação, o que você precisa é descobrir o que me atrapalha. Do mesmo jeito que uma pessoa que tem dor na coluna, ela precisa saber qual é a causa dessa dor na coluna. A causa é a primeira coisa que você precisa. Tá? E eu gravei uma aula que é o diagnóstico da prosperidade, para você entender, para você perceber o que te atrapalha. Tá? Você pode adquirir essa aula por apenas R$19,90. Essa aula já foi vendida por alguns valores, por 47, enfim. Quando eu fiz a intenção era vender a R$100, né? Mas para ser algo realmente acessível, você pode adquirir essa aula por R$19,90. E além dessa aula, você adquirindo, você vai receber também um guia, né? Que é o guia Seu Desejo é uma Ordem. Nesse guia eu detalho exatamente o que eu fiz para conquistar grandes coisas, tá? Para escolher onde eu iria morar, para escolher o carro que eu queria ter, a moto que eu queria ter, o relógio que eu queria ter, enfim. Seu Desejo é uma Ordem. É um guia onde eu detalho tudo isso. Esse guia, ele é também vendido separadamente, nesse valor de R$47, mas adquirindo aqui o diagnóstico, você vai receber esse guia como bônus, tá? Então, enfim, não faça essa loucura de não aproveitar essa condição. Toca aqui, tem um link aqui abaixo e se inscreva agora. Bom, deixa um comentário aqui dizendo se fez sentido aqui, se você se identificou, se você quer contar um pouco da sua história aí também. Enfim, interaja, é muito bom, e dê um like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.